Você já tentou aprender inglês várias vezes, com diversos métodos e escolas diferentes, mas sempre acaba travando na hora de falar. Você sente que entende um pouco, mas quando chega o momento de se expressar, as palavras simplesmente não saem. Eu sou Rafael de la Rocha e nos últimos 15 anos eu ajudei centenas de brasileiros ao redor do mundo a destravar o inglês, focando naquilo que realmente importa para falar com confiança: pronúncia. Muita gente passa anos aprendendo inglês, mas na hora de conversar, escuta a temida frase "Sorry, I don't understand your language". A dor de não ser compreendido, de se sentir perdido numa conversa ou de simplesmente travar na hora de falar é comum. Eu já ouvi essas histórias de muitos alunos, seja a dificuldade de entender um filme sem legenda ou até perder oportunidades de trabalho. Todos compartilham o mesmo problema: falta de foco no estudo da pronúncia. E até dá para aprender uma língua sem estudar pronúncia, mas é muito mais difícil. E a verdade é que o problema não é você. O problema é como estão querendo te ensinar a aprender. Você não precisa ser fluente ou entender todas as regras gramaticais para começar a falar. O que você realmente precisa é conseguir abrir a boca e sair as palavras. Você precisa destravar a pronúncia. E é por isso que eu criei o Pronúncia Express, um método rápido e direto para você destravar sua fala e ganhar confiança para falar inglês em qualquer situação, mesmo que você nunca tenha conseguido antes. E a prova tá aqui, ó. O meu nome é Danilo, faz um ano que eu tô morando em Vancouver. Quando eu vim pra fora, eu senti bastante a necessidade de focar em pronúncia, me comunicar melhor aqui com pessoas nativas, né? Eu vi que eu sabia falar inglês, eu entendo que eu sabia me comunicar, mas eu procurei o Rafa para realmente poder me ajudar a entender como que os sons e as pronúncias eram esperadas, né, segundo um ouvido nativo. Então, como que deveria soar certas consoantes, quando principalmente não tem vogal, a entonação correta em cada um dos casos que existem, né, no inglês. E eu acho que todo esse trabalho que eu fiz com o Rafa e que ele me ajudou a desenvolver, né, nessa parte, eu acho que ajudou muito, assim, a me comunicar de forma melhor, mas não necessariamente sempre com a ajuda dele ou só no contexto que eu tô aprendendo em aula. Acho que em todos os contextos mesmo. Então, isso eu acredito que foi o ponto mais positivo, assim, que eu vi até hoje, tendo o Rafa como professor. Bom, meu nome é Ananda Paixão, eu moro no Rio de Janeiro, fiz inglês quando era criança, depois eu parei, passei muito tempo sem fazer, depois na adolescência eu fiz mais um pouco, parei, fiquei muito tempo sem fazer, mas sem uma constância, assim. E o que eu sentia muita falta, eu sabia entender muito bem inglês, mas eu precisava praticar a fala. É uma coisa você ler a teoria, outra coisa é você fazer na prática. Eu sabia muita teoria, mas eu não praticava tanto. Então, tipo, eu tinha duas opções. Eu ia pro intercâmbio, mas eu não tinha dinheiro. Ou eu ficava de conversação com alguém. E aí eu encontrei o Rafa na minha vida. Hoje eu acho que, tipo, eu consigo pensar em inglês. Então ele fala em inglês, eu consigo pensar em inglês, montar minha frase em inglês, já mandar pra ele em inglês, sabe? Então eu acho que ficou mais rápido o meu raciocínio, assim. Então melhorou muito, assim. Eu realmente senti uma diferença. E ele faz 2 exercícios comigo, que eu gosto muito, que o primeiro são os trava-línguas, porque você tem que falar rápido. Você acabou de ver algumas pessoas que são meus alunos, que já conseguiram dominar a pronúncia do inglês, e isso fez a vida deles mudar. Mas agora vem a dúvida, será que eu consigo? E a resposta é sim. O Pronúncia Express é focado em destravar sua pronúncia desde a primeira aula. Você vai aprender a fazer os sons corretos em inglês, mesmo que nunca tenha estudado antes. Não tem decoreba de gramática, não tem aulas complicadas e intermináveis. O foco é prática, repetição e aprendizado dos sons do inglês americano de uma maneira simples e direta. Cada aula é curta e prática, cabendo facilmente na rotina de qualquer um. Por exemplo, palavras como literally ou world parecem difíceis, mas você vai aprender a pronunciar essas palavras com facilidade. A gente vai treinar o seu ouvido para entender e reproduzir o som correto. E com o tempo você vai começar a corrigir a pronúncia de outras palavras naturalmente, só de ouvido. Eu vou te prometer 4 coisas agora. Falar inglês com confiança desde a primeira aula. A gente vai usar os sons que você conhece do português para destravar a pronúncia. Destravar a pronúncia de palavras que você nunca conseguiu dizer antes
em poucos dias, corrigir seus erros de pronúncia sozinho. Com o tempo, o próprio ouvido da gente começa a nos ajudar a corrigir esses detalhes e integrar o inglês na sua rotina sem comprometer o seu tempo. Aulas curtas que cabem na nossa rotina sem complicações. E por que eu posso garantir isso? A minha jornada com o inglês começou com a música. Eu imitava o que eu ouvia e aos poucos eu fui melhorando a pronúncia. Quando eu me mudei para a Austrália, eu percebi que eu realmente conseguia falar inglês de verdade. Ainda lá, eu ajudei uma galera a destravar e explorar o inglês. E quando eu voltei para o Brasil, eu decidi continuar compartilhando aquilo que eu já tinha aprendido e que eu sabia que funcionava. Hoje em dia eu ensino brasileiros ao redor do mundo inteiro a destravar o inglês com confiança, focando naquilo que faz a diferença, que é a pronúncia. E a pronúncia e a compreensão andam juntas. Porque se a gente consegue reproduzir um som, é muito mais fácil a gente identificar esse som com o ouvido. E agora é a sua vez. Você está a um clique de finalmente destravar seu inglês por apenas 10 vezes de R$ 39,90 ou R$ 399 à vista. Com o Pronúncia Express você vai falar inglês sem complicação e muito mais rápido do que imagina. Não perca mais tempo, não perca mais oportunidades. O Pronúncia Express vai te ajudar a finalmente ter o inglês que você sempre quis.